Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionário, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 25ª sessão ordinária do ano 2024. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis, André Luiz da Silva Roy, Presente. Claudemir da Silva Homem, Presente. Claudemir Roto, Presente. Claudinei Vieira, Presente. Deuclésio Vanderlei Groto, Presente. Fernando Antunes, Presente. Marcos Paulo Corradini, presente, e Wilson Ney Sereno. Presente. Justificar a ausência do vereador Adolfo Florencio Preis. Presente a maioria absoluta dos vereadores, eu declaro abertos os trabalhos deliberativos dessa sessão. Convido o vereador Wilson Ney Sereno que proceda à leitura de um texto bíblico. A Câmara Municipal manifesta as condolências à família enlutada pela perda de Maria Trajano Inácio, Glória Roberta Bren. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele se condenará. Palavra do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 24ª sessão ordinária do ano 2024. Ata 26 de 2024. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 24ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 8ª legislatura. Realizada no dia 15 de julho de 2024, às 19 horas. Sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 24ª sessão ordinária de 2024. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal com a ausência do vereador Fernando Antunes. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Claudemir da Silva Homem para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciasse os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 23ª sessão ordinária de 2024, sendo aprovado por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 33 de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$10.900.000, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei 34 de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$2.988.000, aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei 35 de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$550.000, aprovado por unanimidade em segunda votação. Prosseguindo, foram lidas as matérias encaminhadas para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem 40 de 2024, encaminhando o projeto de lei 40 de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$978.201,24. Requerimento de iniciativa popular, solicitando a realização de plebiscito do Distrito de São José de Itavó para fins de alteração do nome do campo de São José de Itavó, Campo de Futebol Joaquim Mariano Pires, para Campo de Futebol Francisco Ramires Parra. Em seguida, foram lidas e encaminhadas ao Executivo Municipal as indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação 46 de 2024, apresentada pelo vereador Claudemir Roto. Indicação 47 de 2024, apresentada pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Não havendo vereadores inscritos para a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão.
E para constar, eu, Nelly Grota, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei 41 de 2024. Mensagem 41/2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e deliberação de vossas excelências o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de incentivos ou benefícios para a instalação da indústria de caixas de papelão e de outras providências, para que seja apreciado em regime de urgência na forma do regimento interno deste poder. A matéria apresentada visa conceder um barracão com 650 metros em alvenaria a ser edificado em uma área de 2.402,85 metros quadrados, localizada na área industrial do Lajeado Cedro, conforme projeto a ser apresentado pela empresa vencedora do certame. A seleção de escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, onde serão estabelecidos os requisitos a serem satisfeitos pelas empresas interessadas, os critérios de julgamento e também os incentivos e benefícios a serem concedidos pelo município, bem como as obrigações a serem assumidas pela empresa vencedora do certame. A empresa que vier a instalar-se no município deverá demonstrar que seus investimentos sejam comprovadamente relevantes para a geração de emprego e renda e assegurar a qualidade de vida à população, através do cumprimento da legislação ambiental. Entre outros requisitos, a empresa vencedora deverá investir no mínimo R$ 1 milhão nos 5 primeiros anos de instalação, faturar no mínimo R$ 500 mil por ano, comprovado anualmente com a apresentação do balanço contábil do faturamento registrado à Receita Federal e Estadual, e gerar até final do primeiro ano de funcionamento no mínimo 3 empregos diretos, mantendo este mínimo em promover o crescimento enquanto perdurar a concessão. A instalação de uma indústria de caixas de papelão criará oportunidade de emprego para os munícipes. Isso não só reduzirá as taxas de desemprego, mas também aumentará a renda disponível para as famílias locais, contribuindo para um padrão de vida mais elevado. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial do município, se a empresa vencedora do certame comprovar o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na lei, edital de contrato de concessão, poderá optar pela aquisição dos bens dados em concessão pelas regras previstas em Lei Municipal 1807 de 2019. A urgência da matéria justifica-se por estar findando o exercício 2024, de modo que possibilitará, com a aprovação destes projetos de lei, a conclusão do processo licitatório a ser realizado. Ainda este exercício financeiro, o que possibilitará viabilizar o cronograma de execução das obrigações do Poder Executivo com a respectiva reserva de recursos para o tanto. Diante disso, é importante frisar que a ocupação do local atenderá aos interesses públicos, uma vez que, além de prezar pelo patrimônio público, a indústria que vier a se instalar-se no local contribuirá para a geração de emprego e renda no município. Justificado nesses termos, encaminhamos o referido projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, oportunidade em que reiteramos voto de consideração e apreço. Gabinete da Prefeita Municipal de Itaipulã, Estado do Paraná, 31 de julho de 2024. Cleide Inês Guilherme Pratos, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei 42 de 2024. Mensagem 42 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e deliberação de vossas excelências o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de incentivos ou benefícios para a instalação de indústria
de temperos e da outras providências, para que seja apreciado em regime de urgência, na forma do regimento interno deste poder. A matéria apresentada visa conceder um barracão pré-moldado de 200 metros quadrados, edificado no terreno denominado lote 01D, da quadra 18, com a área de 1.291,37 metros quadrados, situado no distrito de São José do Itavó, ficando a administração municipal autorizada a despender o montante de até R$100 mil para custear despesas de melhorias nas edificações. A seleção de escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório, onde serão estabelecidos os requisitos a serem satisfeitos pelas empresas interessadas, os critérios de julgamento e também os incentivos e benefícios a serem concedidos pelo município, bem como as obrigações a serem assumidas pela empresa vencedora do certame. A empresa que vier a instalar-se no município deverá demonstrar que seus investimentos sejam comprovadamente relevantes para a geração de empregos e renda e assegurem a qualidade de vida da população, através do cumprimento da legislação ambiental. Entre outros requisitos estabelecidos, a empresa vencedora deverá investir no mínimo R$100 mil nos 5 primeiros anos de instalação, faturar no mínimo R$400 mil por ano, comprovando anualmente a apresentação do balanço contábil do faturamento registrado à Receita Federal e Estadual, e gerar até no final do primeiro ano de funcionamento no mínimo 3 empregos diretos, mantendo este mínimo e promover o crescimento enquanto perdurar a concessão. A instalação de uma indústria de temperos criará oportunidade de emprego para os munícipes, beneficiando principalmente as famílias locais, contribuindo para um padrão de vida mais elevado, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial do município. Se a empresa vencedora do certame comprovar o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na lei, edital de contrato e concessão, poderá optar pela aquisição dos bens dados em concessão pelas regras previstas em Lei Municipal 1807 de 2019. A urgência da matéria justifica-se por estar ficando o exercício 2024, de modo que possibilitará a aprovação deste projeto de lei a conclusão do processo licitatório a ser realizada, ainda neste exercício financeiro, o que possibilitará viabilizar o cronograma de execução das obrigações do Poder Executivo com a respectiva reserva de recursos para tanto. Diante disso, é importante frisar que a ocupação do local atenderá ao interesse público, uma vez que, além de prezar pelo patrimônio público e a indústria que vier a instalar-se no local, contribuirá para a geração de emprego e renda. Justificado nestes termos, encaminhamos o referido projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, oportunidade em que reiteramos votos de consideração e apreço. Gabinete da Prefeita de Itaipulândia, Estado do Paraná, 31 de julho de 2024. Cleide Inês Gribe Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei 43 de 2024. Mensagem 43 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para apreciação e deliberação de vossas excelências o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de incentivos ou benefícios para a instalação de indústria de gelo e de outras providências, para que seja apreciado em regime de urgência, na forma do regimento interno deste poder. A matéria apresentada visa conceder o imóvel localizado na comunidade do Caramuru. O mesmo, após a desocupação, passou-se por reforma e adaptações, possibilitando uma nova concessão. Cabe ressaltar que, apesar de estar localizado no perímetro urbano, a atividade sugerida para a instalação não é grande geradora de poluentes, restando a atividade permissível a ser implantada. A seleção de escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório, onde serão estabelecidos os requisitos em edital a serem satisfeitos pela empresa interessada, os critérios de julgamento e também os incentivos de benefício a serem concedidos pelo município, bem como as obrigações a serem assumidas pela empresa vencedora do certame.
A empresa que vier instalar-se no município deverá demonstrar que seus investimentos sejam comprovadamente relevantes para a geração de emprego e renda e assegurem a qualidade de vida à população através do cumprimento da legislação ambiental. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial do município, se a empresa vencedora do certame comprovar o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na lei, edital e contrato de concessão, poderá optar pela aquisição do bens dado em concessão pelas regras previstas em Lei Municipal 1807/2019. A urgência da matéria justifica-se por estar findando o exercício 2024, de modo que possibilitará, com a aprovação deste projeto de lei e conclusão do processo licitatório a ser realizado, ainda este exercício financeiro, o que possibilitará viabilizar o cronograma de execução das obrigações do Poder Executivo com a respectiva reserva de recursos para tanto. Diante disso, é importante frisar que a ocupação do local atenderá ao interesse público, uma vez que, além de prezar pelo patrimônio público, a indústria que vier instalar-se no local contribuirá para a geração de emprego e renda no município. Justificado nesses termos, encaminhamos o referido projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, oportunidade em que reiteramos voto de consideração e apreço. Gabinete da Prefeita de Itaipulã, Estado do Paraná, 31 de julho de 2024. Lei de Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei 44 de 2024. Mensagem 44 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e deliberação de vossas excelências o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de incentivos ou benefícios para a instalação de indústria de artefato de cimento e de outras providências, para que seja apreciado em regime de urgência, na forma do regimento interno desse poder. A matéria apresentada visa conceder um barracão industrial pré-moldado com 1.000 metros quadrados, a ser edificado em uma área de 11.400 metros quadrados, localizado na área industrial do Lajeado Cedro. Edificação de até 100 metros quadrados, para instalação de escritório e padrão de energia trifásica com transformador e outros benefícios. A seleção de escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, onde serão estabelecidos os requisitos a serem satisfeitos pelas empresas interessadas, os critérios de julgamento e também os incentivos e os benefícios a serem concedidos pelo município, bem como as obrigações a serem assumidas pela empresa vencedora do certame. A empresa que vier instalar-se no município deverá demonstrar que seus investimentos sejam comprovadamente relevantes para a geração de empregos e renda e assegure a qualidade de vida à população através do cumprimento da legislação ambiental. Entre outros requisitos, a empresa vencedora deverá investir no mínimo R$ 1 milhão nos primeiros 5 anos de instalação, faturar no mínimo R$ 1 milhão por ano, comprovando anualmente com a apresentação do balanço contábil do faturamento registrado na Receita Federal e Estadual e gerar até no final do primeiro ano de funcionamento no mínimo 5 empregos diretos, mantendo este mínimo e promover o crescimento enquanto perdurar a concessão. A instalação de uma indústria de artefato de cimento criará oportunidade de emprego para os munícipes. Isso não só reduzirá as taxas de desemprego, mas também aumentará a renda disponível para as famílias locais, contribuindo para um padrão de vida mais elevado. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial do município, se a empresa vencedora do certame comprovar o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na lei, edital e contrato de concessão, poderá optar pela aquisição dos bens dados em concessão pelas regras previstas em Lei Municipal 1807/2019. A urgência da matéria justifica-se por estar findando o exercício 2024, de modo que possibilitará, com a aprovação desse projeto de lei, a conclusão do processo licitatório a ser realizado, ainda este exercício financeiro, o que possibilitará viabilizar o cronograma de execução das obrigações do Poder Executivo com a respectiva reserva de recursos para tanto. Diante disso,
o justificado interesse público, encaminhamos o referido projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, oportunidade em que reiteramos voto de consideração e apreço. Gabinete da Prefeita Itaipulã, Estado do Paraná, 31 de julho de 2024, Cleide Inês Guilherme Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei 45 de 2024. Mensagem 45 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e deliberação de vossas excelências o projeto que dispõe sobre a concessão de incentivos ou benefícios para a instalação da indústria de móveis e da outras providências, para que seja apreciado em regime de urgência na forma do regimento interno desse poder. A matéria apresentada visa conceder o imóvel localizado na comunidade do Caramuru. Cabe ressaltar que, apesar do imóvel estar localizado no perímetro urbano, a atividade sugerida para a instalação não é grande geradora de poluentes, restando a atividade permissível a ser implantada. A seleção de escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório, onde serão estabelecidos os requisitos em edital a serem satisfeitos pela empresa interessada, os critérios de julgamento e também os incentivos e os benefícios a serem concedidos pelo município, bem como as obrigações a serem assumidas pela empresa vencedora do certame. A empresa que vier instalar-se no município deverá demonstrar que seus investimentos sejam comprovadamente relevantes para a geração de emprego e renda, a assegurar qualidade de vida à população através do cumprimento da legislação ambiental, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial do município. A empresa vencedora do certame comprovar o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos em lei, edital e contrato de concessão. Poderá optar-se pela aquisição dos bens dados em concessão pelas regras previstas em Lei Municipal 1807/2019. A urgência da matéria justifica-se por estar findando o exercício 2024, de modo que possibilitará, com a aprovação destes projetos de lei, a conclusão do processo licitatório a ser realizado. Ainda este exercício financeiro, o que possibilitará viabilizar o cronograma de execução das obrigações do Poder Executivo com a respectiva reserva de recursos para tanto. Diante disso, é importante frisar que a ocupação do local atenderá ao interesse público, uma vez que, além de prezar pelo patrimônio público, a indústria que vier instalar-se no local contribuirá para a geração de emprego e renda no município. Justificado desses termos, encaminhamos o referido projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, oportunidade em que reiteramos voto de consideração e apreço. Gabinete da Prefeita Itaipulã, Estado do Paraná, 31 de julho de 2024, Cleide Inês Guilherme Prates. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 48 de 2024. Indicação 48 de 2024. Vereador Claudemir Roth indica a Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Cleide Inês Guilherme Prates, que seja realizada a reforma no prédio público destinado ao Conselho Tutelar do município de Itaipulândia, realizado pintura e construindo um espaço coberto para abrigar os veículos dos conselheiros de plantão. Justificativa: é necessária a realização da reforma no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, tendo em vista a constatação de danificação e construindo um espaço coberto para proteger os veículos. Também é importante a pintura do prédio, que além de melhorar o aspecto de embelezar o ambiente, irá preservar a estrutura do edifício. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, não tendo vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho para os órgãos competentes. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, passamos para as considerações finais. Escrito para fazer uso da palavra livre, o vereador Claudemir Roth. Passo, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, eu quero aqui
agradecer a presença de cada um dos senhores, das senhoras que se faz presente, que na primeira sessão depois do recesso. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Lei. Não havendo mais nada para ser tratado, cumprindo a finalidade desta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. E convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária, dia 12 de agosto de 2024, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.